pessoa, porventura, se sente ansiosa, nervosa, triste, insegura em uma determinada situação, um determinado trabalho, é porque ela está separada da fonte que é ela. Ou seja, ela criou aí um bloqueio que separou ela da sua verdadeira morada, do esconderijo do Altíssimo, que seria Deus manifesto em você. Então ela tem a necessidade de controlar e julgar as pessoas, as situações. Ela se sente bitolada em relação ao que as crenças limitadoras que a sociedade, que a coletividade impõe sobre ela. E ela se torna uma pessoa que está sempre à disposição de aprovação de terceiros para que ela possa seguir em frente, para que ela possa desenvolver o seu talento, os seus projetos, os seus sonhos. E por causa disso, como ela está separada desse templo que é ela, desse Deus que se manifesta através dela, ela bloqueia, ela trava a sua vida, os seus projetos. Aí ela começa a achar que é macumba, que alguém botou macumba, que a sogra botou uma praga, que é uma maldição. E na realidade não é nada disso. Ela está separada da fonte que tudo é, da sua verdadeira essência, do seu verdadeiro talento. Ou seja, às vezes ela trabalha numa empresa, num lugar, numa profissão que ela até é bem sucedida, mas ela não é feliz, ela não é satisfeita, parece que falta alguma coisa. Porque quando isso acontece, é sinal que ela está desenvolvendo um sonho que não é dela, é algo que alguém falou para que ela fizesse, que se ela seguisse esse caminho que não é natural dela, ela seria bem sucedida. E isso faz com que a pessoa vai ao longo da vida desenvolvendo, né, uma profissão, um dom que não pertence a ela. Então é como se ela tivesse um vazio existencial, falta alguma coisa. Ela não sabe o que, mas falta alguma coisa, ela não é feliz. Ela ganha bem, ela tem um bom emprego, mas aquilo ali não a satisfaz. Falta alguma coisa, e essa coisa é justamente o dom que ela deixou de desenvolver. Ou seja, ela deixa de lado aquilo que ela veio aqui fazer. Ela segue um padrão da sociedade, um padrão cultural que não tem nada a ver com ela. E isso faz com que ela se sinta inadequada, ela se sinta com saudade de um lugar, de uma coisa que ela não sabe o que é. Ela sente uma angústia, ela sente um vazio, uma solidão dentro dela, e ela não consegue explicar o que é isso. Isso é a separação que a pessoa tem de si própria, do seu verdadeiro eu, da sua verdadeira essência, do seu verdadeiro caminho, da sua missão de vida. Você está seguindo o caminho que foi indicado pela sua mãe, ou pelo seu pai, pelo seu avô, pela sua avó, e não aquilo que nasceu com você. O que você gostava de brincar quando era criança? Quando alguém perguntava a você, neném, quando você crescer, o que você quer ser? O que você perguntava? A sua resposta corresponde a quem você se tornou hoje? Ao caminho que você escolheu para a sua vida hoje? Então, chegou o momento de você refletir um pouco sobre isso. Você está no seu caminho verdadeiro? Você está seguindo a sua missão de vida? Você está em conexão com o todo que tudo é? Então, se em suas emoções e compreensões o nível de habitação do esconderijo do Altíssimo é zero, ou seja, você está
completamente desconectado com a fonte, é nulo. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo diz ao Senhor, ele descansa à sombra do Onipotente, tanto na rotina, que é o orai e vigiai, quanto dentro da meditação, pois ele descansa à sombra do Onipotente e diz ao Senhor. Então ele diz ao Senhor, ele conversa com Deus e ele sabe que Deus é sua própria consciência. Deus é o nosso eu superior, é o nosso verdadeiro espírito, é onde tem as nossas vivências, os registros acásticos e também a manta consciencial do universo, onde nós entramos em conexão com todas as consciências mentais, conscienciais que existem no universo, que é Deus, e todas essas consciências que é Deus, juntas formam o todo. E todas elas, juntas com você, se tornam uma unidade. Então, elas se tornam você. E quando você tem essa consciência, você entra nessa conexão com esse todo que tudo é, você começa a descansar no esconderijo do Altíssimo. Quando você entra em meditação, você entra em conexão com o seu verdadeiro eu, você entra em conexão com as ideias que você precisa desenvolver, você passa a observar através da sua tela mental tudo aquilo que você precisa para desenvolver os seus planos, os seus projetos, as suas ações. E a partir do momento que você tem essa consciência, você começa a organizar essas projeções, você consegue organizar essas programações, colocando tudo no papel, organizando ordenadamente uma meta, um objetivo para que você possa alcançar, né, mais à frente na sua vida tudo aquilo que você desejar. Então ele diz ao Senhor, ele conversa com Deus, ele sabe que Deus é sua própria consciência. E ele passa a dizer ao Senhor, que é um sentimento, que também é consciência. Ele entra na presença de Deus, em meu refúgio e meu baluarte. E o que seria um baluarte? Baluarte é o cesto, é o invólucro, é o barril novo para receber o vinho novo. Meu refúgio, meu baluarte, ou seja, nós somos o próprio refúgio, o próprio baluarte de Deus em nós. Deus meu, em quem confio. Se eu e o Pai somos um, meus próprios corpos e a minha própria consciência é o Deus meu em que confio, porque é um com você e você é um com o Pai. Não é o ego novo, não passa a existir um novo ego. É um ego, é um superego, que ele fica além do seu inconsciente. Deus meu, em quem confio, pois tu me livras do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Me cobre com suas penas e sobre as suas asas estou seguro. Meu refúgio, meu baluarte. A gente habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente. Lembra que nós falamos na última aula da sombra, que as sombras são os mestres, que eles nos ensinam a viver, que eles nos movimentam, que eles nos colocam para que possamos evoluir. Então, e diz, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, porque não é um Deus lá longe, lá fora, e sim o Deus onipresente, onisciente, onipotente, é um comigo aqui e agora.
Só que se for meras palavras, ou seja, se nós falarmos isso apenas da boca para fora, sem nenhum enriquecimento e aprofundamento dessa consciência, não vai sentir a paz e a tranquilidade e a segurança dessa onipresença que existe dentro de cada um de nós. É preciso sentir, é preciso acreditar, é preciso crer que Deus se manifesta através de cada um de nós. Busque o conhecimento como se busca o alimento do dia a dia. Fica aqui o lembrete: estudar é primordial. Por isso, batei a porta e ela se abrir-vos-á. Porque a porta do conhecimento só chegará até nós se nós a buscarmos, se formos em conexão a elas. Não adianta a gente ficar esperando cair do céu as informações e não buscar, não correr atrás. Não é isso que nós viemos fazer aqui. Nós viemos aqui para sofrer sacrifícios, para aprender, para suar, para trabalhar. É para isso que a gente veio, para esse mundo. E esse mundo que está saindo de provas e expiações, passando para um novo mundo de regeneração, né? Está havendo uma transformação no campo energético, no campo sutil de cada um de nós. Nós que viemos de uma era de provas e expiações, ainda estamos aqui para aprender, para estudar, para nos sacrificar, pois Deus ajuda quem cedo madruga. Não tem um ditado que diz isso? Deus ajuda aqueles que batalham, que trabalham, que buscam conhecimento, que correm atrás, que se movimentam, né? Essa é a realidade. Deus é ação, é movimentação. Existe até uma oração quântica, né? Que é a oração Deus em ação, que é uma oração muito legal que a gente deveria fazer todos os dias, porque Deus é exatamente isso, é movimentação. Não adianta ficar paradinho, sentadinho, esperando, que nem passarinho com a boquinha aberta, a mamãe colocar a minhoquinha na nossa boca, né? O governo, ou o patrão, ou os amigos, ou o marido, ou a esposa, não. Nós devemos correr atrás, buscar, né, através do conhecimento, do esforço, nos aprimorar. É assim que a gente evolui, é assim que a gente cresce. Então, meu refúgio é meu baluarte, Deus meu em quem confio, porque tem que confiar em Deus confiando em si próprio. E no que sinto, na intuição, na voz do seu coração, no trabalho interior que está sendo realizado na permanência do conhecimento da realidade, da verdade. Não tem como o Criador consciente, não tem como o Criador consciente se conscientizar numa mentira, numa ilusão, num pensamento mágico e em falsas palavras. Ou seja, não adianta você chegar, né, e não acreditar em si mesmo, no poder, na fé, né? Jesus dizia: se crerdes, se tiverdes uma fé do tamanho de um grão de mostarda, tudo vos será acrescentado. Então, quando Jesus curava alguém, quando ele fazia um milagre, né, na cura de uma pessoa, ele sempre dizia: a sua fé lhe curou, vai e não peques mais. Ou seja, ele nunca disse que ele curava alguém, né? É o acreditar em Deus, na divindade, né, no Criador que existe dentro de cada um de nós, é que a gente transmuta, transforma e regenera o nosso campo energético. Jesus disse que haveriam falsos profetas. E o que seriam falsos profetas? Aquele que não fala a verdadeira verdade, aquele que não fala o que Jesus veio nos falar. Medite, se dedique, aprofunde-se
nos ensinamentos de Cristo, nos ensinamentos do Senhor. Pois tu me livras do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Me cobre com suas penas e sob suas asas, debaixo Deus é uma águia. Lembra que Deus é uma águia? Ele nos coloca debaixo da asa dessa águia. E ali voando com ele, olhando toda a paisagem, juntos com Deus, juntos com o Criador, pois tu me livras do laço do passarinheiro e também da peste perniciosa. Laço do passarinheiro significa das armadilhas da vida, das armadilhas do destino, as arapucas que a sociedade, que os dogmas podem nos colocar. O passarinheiro é aquele que caça o passarinho, é aquele que está voando nas crenças limitadoras, que tem em si, né, uma parcela. Ou seja, ele bate com a cabeça na porta, no fio, para na estrada da vida, né, caminhar e pegar. É o laço do passarinheiro, são as armadilhas que a vida nos coloca, são os problemas, né, as situações adversas que nós temos que passar para poder aprender, crescer e evoluir. Então esse Deus no qual nos refugiamos dentro do baluarte, aonde descansamos a sua sombra do Onipotente 24 horas por dia, é o Deus onipotente e onisciente que faz parte de nossa própria consciência, que nos livra de projetar sombras, se não ficarmos de malandragem. E se a gente não ficar de procrastinação, a gente facilmente se dedicar à meditação, ao estudo da verdade, nós vamos nos livrando pouco a pouco das armadilhas do destino, do laço do passarinheiro, ou seja, a gente não se aborrece mais com a chateação que os outros têm para nos trazer. A gente não tem mais a necessidade de provar a ninguém quem a gente é. A gente não tem mais a necessidade de nos tornarmos perfeccionistas. Ninguém é perfeito, só Deus é perfeito. Então, às vezes, a pessoa, por se tornar uma pessoa perfeccionista, que tem que estar tudo certo, ela acaba nunca satisfazendo o seu próprio eu interior, porque ela acha que ela está sempre inadequada, que tudo que ela faz não é bom o suficiente, e por causa disso, às vezes ela até perde oportunidades na vida, porque ela não se sente preparada o suficiente, boa o suficiente para determinadas situações, até bem para determinados cargos. A pessoa não se sente fiel, né, segura de si para assumir certas responsabilidades, e isso acaba tirando dela oportunidades de crescer, de evoluir, de prosperidade. Isso é muito sério, né? Se ela entender que se aquela oportunidade chegou até ela é porque Deus, que existe nela, acredita que ela tem o potencial de executar aquela determinada função. E ela é que não se acha boa o suficiente para aquela função. E ela se afasta da prosperidade, da abundância, das realizações. Às vezes ela não se sente boa o suficiente para um casamento, para um relacionamento. Ela acha que aquele homem ou que aquela mulher são pessoas especiais demais e que ela não é assim tão boa, né? E está sempre com o pé atrás com aquele companheiro, com aquela companheira, né? Não confiando
achando que aquela pessoa de uma hora para outra vai traí-la ou vai trocá-la por algo melhor, porque ela não acredita em si própria, porque ela não sabe que ela, Deus, manifesta aqui na Terra, que ela não sabe que ela tem o poder, o potencial, né, de vivenciar aquela história, porque ela não se acha merecedora de ser uma pessoa que merece ser feliz, ser próspera, ser abundante. E com essa insegurança ela desfavorece o seu trabalho, ela desfavorece o seu valor, porque ela acha que ninguém vai pagar o que ela realmente vale. E isso é muito sério. Ela mesma acaba causando situações na vida dela que afasta um bom marido, uma boa esposa, ou um bom trabalho, bons clientes, porque ela não acredita suficiente no seu potencial natural. Se chegou até você uma oportunidade, se chegou até você uma situação, uma probabilidade, é porque Deus está entregando em suas mãos. Então, às vezes, Deus coloca na sua mão ferramentas, condições, situações, oportunidades, e a pessoa fica com medo, agarrada à escassez, à falta, à insegurança que ela tem, e ela não aproveita as chances que o universo traz para ela. E quantas vezes ela perde grandes oportunidades, às vezes até uma grande ideia, ela não coloca aquela ideia para frente, que chegou para ela, e vem uma pessoa, faz a mesma coisa que ela idealizou, aquela pessoa explode, fica rico, fica bem sucedido, e ela fala, caraca, eu tive essa ideia e não coloquei em prática. Por quê? Porque ela não acredita que ela é Deus em ação aqui na Terra, desenvolvendo uma experiência na carne. Pois é. Quantas vezes isso aconteceu com você? E você deixou passar grandes oportunidades, pessoas, amizades, porque você não acredita em si próprio. Porque se a gente não projetar sombras, se não ficarmos de malandragem, se não ficarmos procrastinando as nossas ações, as nossas ideias, se a gente facilmente se dedicar todos os dias ao ato da meditação, do estudo da verdade, dos evangelhos, da palavra de Deus, se nós assim fizermos, nós conseguiremos passar pelas armadilhas da vida. E com isso a gente vai diminuir os problemas, porque vamos aumentar a compreensão sobre aquilo que nós estamos passando. Então, o que o pessoal acha de expandir a consciência? Expandir a consciência é ser conhecedor da verdade. Para conhecer a verdade, tem que conhecer as sombras. Você só tem como se iluminar se você se conhecer, se você souber quais são as suas sombras. O que você precisa melhorar dentro de você. Amar as suas sombras. Amar os inimigos que existem dentro de você. Amar a sua insegurança e fazer com que ela se transforme em segurança. Compreender que você tem sim a capacidade de ultrapassar essa crença limitadora que você desenvolveu ao passar dos anos, quando você formou a sua personalidade. Passar por essa reformulação interna, por essa reforma interior, chamada de renascer pelo Espírito. Você precisa identificar dentro de você quais são as suas sombras, quais as suas dificuldades. E quando você passa a reconhecer as suas sombras e as suas dificuldades, você consegue fazer o inverso. Então, quando você vê que você está repetindo um padrão negativo que foi imposto a você, e você tiver consciência
que você está fazendo aquilo de forma automática ou impulsiva, de forma impulsiva, e você fala, epa, peraí, eu estou repetindo esse padrão não é legal. Toda vez que eu repetir esse padrão, eu me dei mal. Então, a partir desse momento, eu vou mudar, eu não vou mais deixar de acreditar em mim. Se essa oportunidade na vida está chegando para mim, é porque eu tenho condições de desenvolver. E mesmo que eu erre, não tem problema, porque todas as pessoas, para que acertem, elas precisam errar. Quando uma criança aprende a andar, ela cai, ela não sai andando, ela cai, ela se machuca. Quando a gente aprende a andar de bicicleta, a gente rala o joelho, a gente dá topada no pé, a gente atropela o colega, a gente cai. Mas chega uma hora que a gente passa a andar de bicicleta com equilíbrio, sem as mãos. Assim também é a vida, a gente precisa aceitar os nossos erros, a gente precisa aceitar que errar é humano, que faz parte do caminho. E é através dos erros, daquilo que não deu certo, que a gente vai galgando as escadas da vida para que a gente pode ir melhorando, aprendendo e não repetindo aquilo que a gente fez e que não deu certo. Então as sombras, as dificuldades, os problemas, eles servem como degraus para que a gente possa chegar até onde deseja chegar. Só aprender a viver quem já passou na pele a dor. Quem nunca passou por uma dor não tem como atinar, não tem como sentir o que seria aquilo. Então a dor é um aprendizado, é uma lição de vida. E como entender a dor do outro se você nunca sentiu a dor que ele teve? É fácil julgar, né? Falar que depressão é frescura, é pessoa preguiçosa. É fácil julgar, você não está sentindo o vazio, a falta de Deus que existe dentro daquela pessoa. Então você não tem como aceitar, né? Se você não passou, se você não andou com as sandálias daquela pessoa, você não tem como atinar as pedras que ela pisou pelo caminho, as topadas que ela deu, os sangramentos que ela teve nos dedos dos pés ao utilizar aquela sandália, a dor que ela teve nas costas quando a sola da sandália começou a ficar fraca. Então a gente nunca deve julgar o outro, porque a gente só pode julgar a nós mesmos através das lições de vida que nós vivenciamos. Então é por isso que Jesus dizia, não julgueis para não ser julgados, porque pelo julgamento que fazemos aos outros, seremos julgados também um dia, pelo mesmo tipo de julgamento, porque ele está em nós e não do lado de fora. O julgo é nosso, não é das outras pessoas. É como nós enxergamos a vida através da lente dos nossos olhos, dos nossos óculos. E esse óculos, ele é individual, ele é único, porque é um óculos que só enxerga através das experiências que nós vivenciamos até aqui. Então, se eu não passei pelo que o meu colega, que pelo meu irmão passou, eu não tenho como julgar, eu não tenho como apontar o dedo para ele. Porque quando eu aponto o dedo para uma pessoa, 3 dedos eu aponto para mim de volta. Não é verdade? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Pois tu me livras do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Tanto uma quanto a outra são os problemas, as dúvidas, a ansiedade, as faltas e as carências que nós vamos acumulando ao longo da vida. Me cobre com suas penas, sob suas asas, estou seguro, 24 horas por dia. Enquanto você não sente a segurança, a tranquilidade de Deus na sua vida, ela não é o observador.
Então, se ela não é o observador, ela não colapsa. Ela é colapsada pelas dificuldades do mundo, pelas dores do mundo e pelas necessidades e pelas carências do mundo. O observador, aquele que enxerga através do espírito e não através da carne, dos 5 sentidos, o observador é observador a partir do momento em que ele põe o pé no deserto para atravessar o deserto das suas crenças limitadoras. E a partir do momento em que ele chega, que ele põe o pé no deserto, a sombra já está no mínimo. Ele não projeta mais sombra. Ele observa e a desarmonia ou qualquer pedra que atire nele com a maior calma. Ele consegue observar a situação sem deixar que a situação tire ele do foco. E mesmo nesse estágio de pôr o pezinho no deserto, para sair das crenças limitadoras e passar pelo deserto, ele tem que fritar no calor, ele tem que passar o calor, ele tem que passar as dificuldades, ele tem que passar como é que eu posso dizer, o incômodo. Se algo na sua vida está incomodando você, é porque você está se movimentando. O incômodo é bom, né? Se você está incomodado com uma determinada situação na sua vida, é sinal que você está prestes a mudá-la, que você está prestes a tomar uma atitude, porque ninguém consegue ficar no mesmo lugar incomodado por muito tempo. Então você passa a não mais se opor a nenhum tipo de maldade. Tem que ter a paciência, o estudo e também a dedicação. Quanto mais você sapateia, quanto mais tenta se livrar da criança interior magoada, chateada e birrenta que existe dentro de você, mais você fica naquela situação negativa que você está vivenciando. Mas a partir do momento que você cura essa criança interior, que você passa para ela que ela precisa ser paciente, que ela precisa esperar o momento certo de agir, que as coisas não acontecem da noite para o dia, que tudo tem um tempo para acontecer e que a vida é feita no hoje, no aqui, no agora e não ontem nem amanhã, você passa a controlar a criança interior ferida que existe dentro de você, aquela criança insatisfeita, aquela criança que se joga no chão, que reclama, que briga, que faz malcriação, porque é isso que você se torna, um adulto birrento, né, que está sempre fazendo uma malcriação, querendo que os outros leiam o seu pensamento, querendo que as pessoas adivinhem através do seu olhar bravo que você não está gostando de uma determinada situação. Não é isso? Que se você fizer malcriação, se você fizer cara feia, se você ficar de mal, as pessoas vão entender tudo o que está se passando dentro de você, porque basta um olhar. E não. Todas essas insatisfações só existem dentro de você. Não existe dentro do outro. Então não tem como você atinar isso e obrigar que o outro age e pensa como você. Porque tudo começa e termina dentro de nós e não do lado de fora. Então, meus irmãos, nós vamos terminando a nossa aula de hoje. É a primeira parte do Salmo 23 e a gente continua essa aula na próxima sexta-feira. Espero que vocês estejam gostando do curso. Curtam o nosso canal para fazer com que o YouTube leve a outras pessoas esse conhecimento. Quem sabe a gente não pode ajudar pessoas que estão perdidas, sem sentido na vida, sem foco, a encontrarem um caminho, a encontrarem a verdade, Deus que existe dentro de cada um de nós.
beijo para todo mundo, fiquem com Deus. Se alguém tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, deixa um comentário que eu vou fazer de tudo para responder, tá bom? Uma beijoca e até sexta-feira, se Deus quiser.